E aí eu quero trazer para vocês que o Garro também foi escolhido por outros aspectos, né? Por tudo isso que eu estou falando, é um combo de situações, aspectos, né? Que o clube vai colocando num potinho lá, né? Como uma receita, dizendo, ó, vamos construir aqui o nosso camisa 10. Esse camisa 10, ele tem que ser uma liderança técnica. Ele tem que ser o cara que dita o ritmo do jogo, é o cara que distribui o jogo, em que a bola fica no pé dele e quando ela sai do pé dele, sai com qualidade. Esse normalmente é o camisa 10, que ele pode fazer gols, que ele pisa na área, que ele dá assistências. Esse é o camisa 10 perfeito, né? Dentro de um simbolismo. Mas o camisa 10, ele também tem uma representatividade perante o grupo. E aí vai ao encontro daquela informação que eu trouxe para vocês, da reunião com os líderes na sala do Fabinho Soldado, com o Augusto Melo, para comunicar a decisão de quitar os direitos de imagem que estavam atrasados. E aí eu citei aqui Cássio, Fagner, Romero, Paulinho, Garro. O Garro estava escolhido entre essas lideranças. E isso é um sinal muito claro de que o Garro já começa a exercer também a sua liderança. Evidentemente que não dá para comparar a história no clube com esses caras aí que eu acabei de citar. Mas o clube se renova, aliás, precisa se renovar. E o Garro, mesmo recém-chegado, já é um cara que tem uma incidência sobre o elenco, sobre os jogadores. E ele é jovem, cara, ele tem 25 anos, mas ele, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de jogar, conquistou o grupo. Conquistou o grupo, a comissão técnica, a diretoria, a ponto dele estar nessa reunião com os líderes do Corinthians, a ponto de receber a camisa 10. A camisa 10, ela não é apenas um número e ela não é apenas para um jogador técnico e qualificado. Pelo menos não deveria ser assim. Com o Rojas foi, né? Com o Rojas, o Corinthians simplesmente jogou para um jogador que foi contratado a peso de ouro, né, com alto investimento, para ser um jogador de qualidade técnica que o Corinthians estava precisando ali no meio. Mas ele nunca representou, ele nunca valorizou, ele nunca mereceu ser o camisa 10 do Corinthians. O Garro, sim, fez por merecer e por isso ele hoje é o camisa 10 alvinegro. Vamos seguir falando sobre outras informações do Corinthians, como, por exemplo, informação do Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, setorista de Corinthians, de que o Matheus Araújo, meia de 21 anos, que tem contrato só até o final dessa temporada, ainda não renovou com o Corinthians, foi procurado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro procurou o Matheus para contratá-lo via empréstimo. Só que tem um detalhe nessa história, né? Ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano. Como que ele seria emprestado até o final da temporada? Provavelmente, ou não, né? Provavelmente o Corinthians estenderia o seu vínculo com mais uma temporada para emprestar o Matheus por mais um ano. E aí, ao final desse contrato de empréstimo, aquela opção de compra, né, para ver se o Cruzeiro gostaria de permanecer com o jogador ou ele retornaria. Normalmente é assim que funciona. As partes estão conversando, não tem uma definição, existe uma janelinha, né, que a gente precisa e vai começar a falar dela a partir de agora muitas vezes, a partir do dia 1º de abril, com o fim dos estaduais, em que que é uma janela interna, né? Os times que disputaram os estaduais, eles conseguem ceder jogadores para o mercado interno. É uma benesse, digamos assim, uma questão extraordinária que a CBF impõe, porque quando termina os estaduais, muitos atletas, às vezes com equipes do interior, ficam sem emprego, né? Sem calendário, e aí muitos clubes fecham as portas e tudo mais. Eles têm a possibilidade de se recolocar mesmo com o encerramento da janela no Brasil, que aconteceu aí há alguns dias. Então, dia 1º de março, 28 de fevereiro, não lembro exatamente, mas com o fim dessa janela, 7 de março, perdão, com o fim dessa janela, os estaduais continuaram. Então, o final dos estaduais permite que a CBF consiga fazer negócios aqui dentro do futebol brasileiro. Pode ser que o Matheus Araújo vá ao final dos estaduais para reforçar o Cruzeiro, e até antes, já que o Corinthians não disputa mais o estadual, né, no caso aqui em São Paulo. A gente tem que ficar atento a isso. O Matheus Bidu ressurgiu. O Matheus Bidu ganhou uma nova chance, o Antônio Oliveira gosta dele, ele foi reconduzido, na verdade ele foi colocado para negócio, não fechou com ninguém e teve interesse de vários clubes, chegou a negociar com alguns, não aconteceu esse negócio. O Palácios, o equatoriano, contratado pelo Corinthians, lateral esquerdo, machucou, tá para voltar. O Hugo não agradou e o Matheus Bidu, cara, vou dizer um negócio, eu acho que o nível técnico do Bidu
Embora a gente tenha a lembrança do ano passado, e aí eu não sei se a gente deve levar em conta muitas questões do ano passado, porque o contexto todo complica, né? O Matheus Bidu acabou naufragando como, né, quase todo mundo no ano passado. Eu acho que o nível técnico do Bidu, ele é semelhante ao do Hugo, talvez até melhor, especialmente no aspecto ofensivo. Então, assim, ele foi reconduzido, inclusive inscrito na Copa do Brasil. Pode estar à disposição do Antônio Oliveira nesse jogo contra o São Bernardo nessa quinta-feira. E falando sobre esse jogo, vamos para a escalação? A galera tá apontando uma dúvida aí que eu acho que não existe, tá? Cássio no gol, Fagner na direita, o Hugo na esquerda, pelo menos é o que temos por enquanto. O Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga, meio de campo com o Ranieri, o Maicon e o Rodrigo Garro. Vejam que a gente já tá sabendo o time de cor, né? A gente já tá vendo a estrutura do Corinthians sendo montada. Ranieri, Maicon e Garro, Wesley, que tá jogando muito, vou fazer um vídeo sobre o Wesley ainda, Yuri Alberto e Romero. Ou será o Pedro Raul mais como um 9 fixo com o Yuri mais de lado? Não tem por que inventar. Dá para jogar com 2 centroavantes? Dá. Pedro Raul fez um gol importante, né, naquele jogo que estaria dando a classificação para o Corinthians, né, ou pelo menos mantendo o Corinthians salvo naquele sábado em que a vitória da Inter de Limeira acabou sepultando, mas o gol do Pedro Raul foi muito importante. Mas a questão é, o Pedro Raul eu acho que é um cara muito importante para você, no segundo tempo, precisar de uma bola aérea, segurar zagueiro, ele te dá esse recurso. Ou para alguns jogos, substituir o Yuri Alberto, tá tudo certo. Não acho que hoje seja titular. Ele voltou de lesão, hoje Romero, né, gente? Romero e mais 10. O Romero é um dos grandes personagens do Corinthians desde o ano passado. Salvou o Corinthians de um rebaixamento. Deixa o like aqui. Em relação ao Gabigol, primeiro, para Zé Ruela, que acha que eu tô tentando ganhar like, alguma coisa, eu já cansei de falar isso. Se eu falar de Gabigol ou não falar de Gabigol, a minha audiência é a mesma. A minha audiência é uma audiência qualificada. E como diz o meu amigo Morgado, o povo já acostumou a estar comigo aqui esse horário. Entendeu? É costume, virou costume. Ô filho, você acha que eu preciso disso? Entendeu? E quando eu ficava falando as coisas que aconteciam do Gabigol em primeira mão, tudo que eu falei o Augusto confirmou recentemente. Tudo, sem tirar uma vírgula, tá? Agora, eu tenho um compromisso com a informação. E eu sou daqueles que checam, né? Por exemplo, eu fui checar a troca do Danilo Barbosa, do Mosquito pelo Danilo Barbosa. Fui checar para ver se era verdade. Me falaram que não era, que não tinha nada. Entendeu? Eu tenho que checar. Os 300 milhões da Globo, tá? Uma fonte muito boa do Corinthians, que nada vai acontecer sem ela no Coringão, me diz que não existe a oferta dos 300 milhões, tá? Agora, eu vou lá tentar confirmar o que o Jornal Extra deu hoje, que o Corinthians tem vontade de fazer um pré-contrato com o Gabigol no meio do ano. Aí eu consigo a confirmação. Aí vocês querem que eu não falo isso? Então, eu tenho que falar a verdade, entendeu? Doa quem doer. Então é o seguinte, o Jornal Extra deu hoje que o Gabigol não vai renovar com o Flamengo e que o Corinthians está monitorando muito de perto para tentar, no meio do ano, fazer um pré-contrato com o Gabigol. Essa é a vontade do Corinthians, tá? O Corinthians vai tentar. O Corinthians vai tentar e acabou, velho. Entendeu? Se você quer o Gabigol, não quer, se eu quero, se eu acho que ele não merecia uma segunda chance, que eu acho que não merecia, fazer o quê? O Corinthians quer, tá? É claro que vai depender, né? Vai depender de novo desse problema que é o Gabigol, que é um rapaz enrolado. Eu sei separar opinião de informação, tá? Opinião de informação. Se eu sou o Corinthians, eu não entraria nesse rolo de novo, porque esse menino não dá para confiar nele, entendeu? Ele tem lá números grandiosos no Flamengo, né? Eu estava lendo na matéria do Extra hoje, do Jornal Extra, os números dele são muito, muito bons com a camisa do Flamengo, ele queria conquistar mais, ele queria ser um ídolo máximo do Flamengo. Eu acho que ele ainda não desistiu, tá? Acho que ele ainda não desistiu. O Corinthians quer fazer um pré-contrato com ele no meio do ano da seguinte forma, pagando salário e luvas.
um valor mensal, tá? Um pouco mais do que ganha o Coronado. É isso. O Corinthians não quer pagar nada pro Flamengo, tá? Não sei se acaba dando o Fausto Vera, se vai dar um brindezinho pro Flamengo, entendeu? Mas o Corinthians não quer dar nada pro Flamengo. A relação de Corinthians e Flamengo é muito boa, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês agora aqui. O investidor que põe grana no Corinthians, que é lá do sul do país, que trabalha no ramo do transporte, tá? Ele que põe grana no Corinthians, ele é o elo de ligação do Corinthians com o Flamengo. Porque ele vai bancar a candidatura de Marcos Braz à presidência do Flamengo no final desse ano. Isso é uma informação exclusiva do canal Café do Setorista. Eu não sei se eu já passei isso para vocês, tá? Às vezes deve até ter passado, mas eu sou o único que deu essa informação até agora, tá? Depois vocês falam para mim. Então, o investidor que se chama Igor, tá? O investidor se chama Igor, é do sul do país, trabalha com petróleo, trabalha com transporte, tem muito dinheiro, tem ajudado o Corinthians em várias negociações. Ele é o elo de Corinthians e Flamengo. Por isso que as duas diretorias se dão tão bem, porque o cara que ajudou a eleger o Augusto vai ser o cara que vai ajudar a eleger o Marcos Braz, entendeu? Para você, ó, pra você ver que eu, né, pra você ver que eu sou um cara que nunca minto, né? Ó, eu já tinha até passado isso para vocês e não lembrava, tá? Pra você ver, né? Se fosse uma coisa assim que o cara inventa, por exemplo, não ia ter como, né? Então solta a vinheta, né? Solta a vinheta, vocês gostam da vinheta, né? Então o Igor, ele é o elo de ligação de Corinthians e Flamengo. Muita gente achou que era o Rubão, muita gente achou que era o Fabinho. Nem o Igor é mais elo de ligação com o Flamengo do que o próprio Fabinho, que estava lá e veio para o Corinthians. Porque ele é o cara da grana, ele é assim com o Marcos Braz, ele é assim com o Augusto, entendeu? Ele elegeu o Augusto e agora tem tudo para eleger. O cara vai eleger os dois presidentes dos dois maiores clubes do Brasil de torcida, entendeu? Então, pra você ver a moral do cara. Então, esse camarada é o elo. Então, assim, se o Gabigol quiser, né? Se o Gabigol quiser jogar no Corinthians, ele vai ser jogador do Corinthians. Porque o Flamengo não vai pôr empecilhos para ele ir pro Corinthians, tá? Anotem e me cobrem. Aliás, eu já havia falado isso lá atrás e o Augusto confirmou. Agora, vou falar o que eu falei lá atrás. O problema é o menino, tá? O problema é o menino. Porque o próprio Jornal Extra hoje diz que ele não renova com o Flamengo, que o Corinthians quer fazer um pré-contrato com ele. O Jornal Extra é um jornal sério do Rio, é um jornal grande no Rio. Nós não estamos falando de um perfil, uma pessoa que criou um perfil, que tem um nome hoje, amanhã tem outro, daqui 3 dias tem outro. Eu não estou falando desse tipo de informação. Eu estou repercutindo e fui apurar uma informação do Jornal Extra, tá? Que disse que o Corinthians quer assinar um pré-contrato com o Gabigol no meio do ano, que o Gabigol não renova com o Flamengo, só que lá tem um detalhe que pega, meu irmão. E eu prestei atenção nesse detalhe porque eu li o texto todo. Eu não li a informação do Twitter, eu li a informação da página do Extra na internet. Lá diz que o Gabigol quer ficar até o final do ano no Corinthians, no Flamengo. Pô, esse moleque é louco, velho. Desculpa. Então, gente, o que eu tinha para falar de Gabigol é isso, tá? Não vou ficar aqui também repercutindo 1000 coisas. O que eu tenho para falar dele é exatamente isso. Há chance, sim. Corinthians quer sim, tá? No meio do ano tentar um pré-contrato com ele, não vai pagar nada, tá bom? E vai tentar a liberação antes, mas o problema é o garoto ainda, tá? Precisa saber o que o garoto quer, tá? Mas a vontade do Corinthians é essa, beleza? Gabigol é problema, tá? Eu também acho, mas trata-se de um grande jogador, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre isso também, hein? Uma fonte no Corinthians me disse, você vê, né? Eu não estou em busca de notícias boas, eu estou em busca de notícias, sejam boas ou sejam ruins. Uma fonte me disse que não existe essa questão dessa proposta de 300 milhões da Globo, não chega a esse valor, tá? Foi o que uma fonte no Corinthians me disse. O Corinthians hoje tem uma opção de fechar com a Globo, que é a Libra, tá? E os jogos do Corinthians serem transmitidos na TV aberta Globo,
no Sport TV, TV fechada e TV fechada no Premiere. O Corinthians tem medo, né, de fechar com a Globo, além de ganhar menos que o Flamengo, aparecer menos que o Flamengo. O Corinthians fez uma conta que o Flamengo teve quase o dobro de número de jogos na TV aberta no ano passado. E isso dá mais audiência. Dando mais audiência, dá mais dinheiro. Então o Corinthians está se preocupando com isso. Existe a opção do Corinthians fechar com a Abrax, né? Abrax. E eu já falei os números para vocês, 240 milhões, com premiação, pode passar até 270 milhões. Na Abrax seria o seguinte, é mandar jogos na Bandeirantes na TV aberta, mandar jogos no streaming, numa TV casé, enfim, é procurar aí, né, um meio termo, e a gente vai ter essa questão do Corinthians jogando aqui, jogando ali. Isso não importa tanto o Corinthians, o que importa são os valores. E o que importa também é o que vão adiantar, tá? A Abrax parece que ela já promete adiantar 60 milhões de reais. 60 milhões de reais é muita grana, interessaria muito ao Corinthians. O Corinthians ainda não fechou com ninguém, não existe a proposta dos 300 milhões, tá? Que a Globo está oferecendo ao Corinthians. O Corinthians nega essa informação. Eu acho que se essa proposta tivesse chegado, já tinha realmente fechado, tá? Então a gente vai ter que aguardar mais uns dias ainda. O Corinthians tem pressa, porque o Corinthians quer pegar esse adiantamento, tá? O Corinthians deu até uma travada aí no mercado da bola em busca, né? Em busca de fechar essa negociação, tá? Então é isso, velho. E o Corinthians também quer jogar igual o Flamengo na TV aberta, velho, que eu acho essencial. Eu tô gostando dessa briga do Corinthians. Chega de pegar esmola, entendeu? Um clube como o Corinthians, eu sei que tem muito clube que não gosta disso, mas o Corinthians não pode, por exemplo, receber a mesma coisa que recebe um clube que tem menos audiência, tá? Que tem menos torcida. Não faz sentido, entendeu? Então a gente vai aguardar. Esses 240 seria por ano, tá? A Bruna está perguntando aqui. Esse 240 seria por ano, e ajudaria o Corinthians, por exemplo, a pagar a folha salarial. Já pagaria a folha, tá? Já pagaria a folha, porque se você dividir isso aí por 12, amigo, você paga a folha salarial do clube hoje. Então o Corinthians tem aí essa chance de fechar com a Abrax, né? Mas pode fechar também com a Globo, né? Só os valores que eu tô falando que não são esses, me negaram esses valores, tá? O Corinthians negou para mim, falou que não é verdade, tá bom? Agora, qual é o valor, a gente vai apurar. O Corinthians tem se mantido muito em sigilo. Pra você ter uma ideia, eu conversando com pessoas que mandam hoje no Corinthians, né? O jornalista vai aqui, ó. E aí, vai falar o valor? Não, é uma coisa muito grande, é um negócio muito importante, não podemos estragar e falar o valor. Tanto que ninguém deu o valor que o Corinthians quer. Ninguém deu esse valor. Aí eu pensei, o Corinthians quer ganhar o mesmo que o Flamengo. Aí eu fiz uma pergunta assim para uma fonte minha do Corinthians. Depois que o papo foi desenrolando, eu falei, quanto que o Flamengo tá recebendo? Aí eles, não posso falar, não sei saber exatamente. Entendeu? Porque se eu descubro quanto que o Flamengo está ganhando, eu vou saber, pelo menos, aproximadamente quanto o Corinthians quer ganhar. Tá? Porque essa é a conta. O Corinthians não quer nem mais nem menos do que o Flamengo. O Corinthians quer igual ao Flamengo. Então, eu não sei se você leu em algum lugar, tá? Não sei se você leu em algum lugar essa questão aí dessa grana aí, né? Pra gente ver, pra gente saber quanto que o Flamengo ganhou, tá? Quanto que o Flamengo... É isso aí, fiel. Salve, salve, fiel. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, meus amigos. É que você fica sabendo de tudo que acontece dentro dos bastidores do nosso Coringão. As melhores notícias você encontra aqui no seu canal Alerta Corinthians
Oficial. Então é por isso que a gente pede você. Se você curtiu o vídeo, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal, ativa os sininhos, deixa o seu comentário aí, deixa a cidade de onde você está falando, porque a gente vai reagir a praticamente todos os comentários. Beleza? Meu povo, Rodrigo Garro é o novo camisa 10 do Coringão, isso você já sabe, né? Outra notícia importante é que o Wesley tá jogando muita bola e já não é de agora que isso está acontecendo aí dentro do Corinthians, tá? O Wesley vem jogando muita bola aí desde o ano passado, até que ele cometeu alguns erros e tal, mas a princípio nesse ano ele vem jogando uma bola fina aí com a camisa do Corinthians, e tem clube europeu aí de olho no atleta, tá? Se eu não me engano, é clube da Espanha que tá de olho no futebol do Wesley, beleza, gente? Meu povo, Coringão classificado aí na Copa do Brasil. Já conseguimos, como eu falei pra vocês, a classificação todo mundo já esperava, né? Então conseguimos a classificação aí diante do São Bernardo, do Água Santa, quer dizer. Na última quinta-feira aí pela Copa do Brasil, tá? E o Gabigol novamente volta a ser pauta aí no Corinthians, ele que está sendo bastante especulado novamente. Inclusive, esqueci de dar os créditos no vídeo, que os créditos são do jornalista Chico Garcia e do Sami Carvalho, que confirmou aí novamente aí a negociação do Corinthians com o Flamengo e o Gabigol, tá? É que nem eu sempre falo, na minha opinião, o Gabigol se vier ou não tem problema, tá? Eu não queria ele jogando no Corinthians, eu não queria. Pra mim ia ser mais um Luan, ia ser mais um Matias Rojas da vida, tá? Então eu não queria ele no Corinthians. Mas se ele vier, tudo bem, vai, né? Pela imagem também do jogador, vai trazer muita receita, venda de camisa, patrocínio, os patrocínios aí, né? Tudo bem, né? Mas eu não queria ele como jogador do Corinthians não, tá? Essa é a minha opinião. Então, meus amigos, eu quero saber o teu comentário, deixa seu comentário, tá? Vou encerrar por aqui, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!